Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui para agradecer a todos vocês que assistiram meu vídeo, minha live com a professora Priscila Aline Cardoso. Caso queiram assistir, quem não viu, caso queira ver, tá lá no store da professora. Esperando o Júnior conectar. Vamos lá. E pessoal, agora sim, acho que foi, né? Acho que agora a gente consegue conversar melhor. Depois eu vou te mandar a foto do que eu fiz aqui em casa para fazer essa live. Eu falei, eu tô aceitando doação, tá? Eu quero um negócio profissional para fazer as lives, porque eu tô usando tanto. Vou dar um jeito de arrumar um espaço aqui em casa para fazer também, né? Isso é verdade. Então, voltando, né? Eu espero que não caia mais, né? Mas, gente, ó, é ao vivo, né? Ao vivo acontece essas coisas. Então, e assim, as pessoas que leram, né, meu livro, pode ver, assim, colocar uma linha de tempo, assim, eu, na realidade, memórias de infância eu, na realidade, eu conto, assim, picos de memória de coisas que aconteceu, que me marcaram muito na minha infância, na minha adolescência, e até mesmo minha juventude. E, assim, é bem notório para quem leu meu livro, conflitos internos, né? Meu livro, eu acho que deixa bem explícito grandes conflitos que eu vivi, conflitos internos. Eu falo sobre abuso sexual que eu sofri na minha infância, e uma das coisas assim, que eu acho muito importante, que eu até quero comentar assim, sobre o livro. Gente, minha mãe está assistindo a minha live e ela não sabe dessa história. Meu Deus! Em primeira mão, segura o coração, mãe. Segura Meu agora. Deus! Assim, a minha mãe não sabe disso, tá? Isso, alguns amigos e as pessoas que leram meu livro agora sabem, né? Mas, assim, eu sofri abusos na minha infância, quando eu estava por volta de 8 anos de idade. E, assim, na minha época, bom, não sei, a professora Priscila, não vou falar na minha época, porque a gente não tem muita diferença de idade, né? Na nossa época, assim, a gente nas escolas não tinha muito a expressão falar sobre sexo, né? E em Exato. casa, pelo menos na minha casa, assim, tipo assim, deu 8 horas da noite e era pro quarto. A gente não podia nem assistir a novela das 9 da Rede Globo. E era aquilo, né? A gente não falava sobre sexo. E isso é um grande tabu que a gente tem que romper, porque existe muitos pais ainda que não têm essa afinidade de falar sobre sexo com os seus filhos. E eu acho isso muito importante, e eu digo com toda a convicção, assim, que se naquele contexto que eu estava vivendo, talvez, eu tivesse acesso, né, acesso ao assunto, né, sexo, talvez eu não passaria, não me sentiria reprimido por muito tempo, né? Porque hoje, graças a Deus, hoje eu sou liberto desses tabus, né? Mas, assim, eu falo sobre abuso, sobre a ausência de um pai. Eu também falo muito sobre minha vida espiritual, né? Sobre religião, a Sim. qual na minha juventude, na minha adolescência, eu frequentava, né, uma determinada igreja. O preconceito que eu sofri, né, por estar dentro de uma determinada religião, e até mesmo por depois ter saído, né, essa reviravolta, voltado, casei, né. Eu falo no meu livro que eu cheguei até mesmo me casar E eu não com... sabia dessa parte da história. Quando eu li, eu falei, gente, olha só, o Júnior foi Fui casado depois casado. de toda aquela revolução. Fui casado depois de tudo isso, e eu ainda. É porque, na realidade, eu nasci dentro de um contexto muito religioso, né? Minha família é religiosa.
Assim. Então a gente aprende o quê? A gente aprende que é errado, né? A gente aprende que ser quem realmente somos é errado, né? É pecado, você não vai para o céu, Deus não se agrada disso. E é meio que a gente, né, vai para o nosso subconsciente. E toda É. vez quando você tenta se expor, tenta ser quem realmente você é, o seu subconsciente acaba te julgando. Ó, você não pode fazer isso porque é errado, né? Deus não vai se Posso agradar fazer disso. posso fazer um adendo na sua fala? Pode, Quando com você traz certeza. a questão do sexo e da sexualidade, a gente diz assim, ó, o que os pais não sabem é que tem uma diferença muito grande em você trabalhar com a criança o sexo e a sexualidade. Então, Exatamente. a gente fala que lá na primeira infância, que lá no ensino fundamental 1, que no ensino fundamental 2, o que eu procuro é trabalhar a sexualidade. Mostrar para a Sexualidade, né? criança quem ela é, que ela tem um corpo e que esse corpo ele deve ser privado do outro, porque somente ela pode tocar naquele corpo. Isso é diferente do sexo. Então, a sexualidade, eu tenho a questão de respeito com o meu corpo. Sim, exatamente. Como eu me E, e, a, desenvolvo, né? e a Essa é gente a sabe diferença. que, e a gente sabe que na nossa época, né, a gente era privado disso, né? Sim. Você Então sabe eu o que que acho eu que lembro, Júnior? Você sabe o que que eu ah, lembro? Porque, como você falou, a gente não é tão distante de idade, né? E assim, na minha época, na nossa época, eu lembro que eu ia para o Farol do Saber porque eu queria ler o livro proibido. E o livro proibido era Mamãe Botou um Ovo. Porque eu lembro ai, como se fosse hoje as professoras falando, né? Ai, esse livro não pode. É só porque na época não tinha quinto ano, né? O quarto ano era a última etapa do ciclo, né? E sim, elas aham, falavam: não, é só o quarto ano que pode pegar esse livro. Esse livro é proibido, é o livro proibido. E eu ia escondido no Farol de Saber com uma colega minha, que hoje é minha aluna de pós-graduação na FATEC, gente. Olha que loucura. E ela estudava junto comigo e ela ia comigo ver o livro proibido. E não tinha nada de proibido, né? Era a questão mesmo de como era a fecundação, como que as crianças vinham ao mundo, né? E de uma história, de uma forma lúdica. Mamãe botou um ovo, é. Então, e esse livro foi proibido durante anos. Ele foi proibido dentro das escolas. Então, olha que absurdo, né? Você não poder trabalhar com as crianças, você iludir as crianças naquele sonho prof, não sei se encantado. você está conseguindo me escutar, mas está travando. Tá travando? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Essa nossa tecnologia não está ajudando muito. Deu aí, Júnior? Oi? Prof, oi, tá me escutando? Eu tô escutando você, mas a tua imagem tá congelada para mim. Oi? A tua imagem tá congelada para mim. Agora? Peraí. A minha tá funcionando? Você tá conseguindo me ver? Tá travando um pouco, mas agora normalizou. Normalizou? Depois que o meu celular foi pro Normalizou. chão, depois que o meu celular foi pro chão, Mas assim, eu não sei, eu não lembro, mas assim, eu lembro que na minha época tinha uns livrinhos de romance, assim, que umas coletâneas que eu gostava muito de ler, assim, sabe, bem que falava, né, que adentrava muito. Mas é exatamente isso, é trabalhar a sexualidade, né? E isso na nossa época era um tabu, né? Era um tabu. Em casa, e e é chegava em ainda. casa, a gente também não tinha, né? E é ainda. E eu acho que e é ainda, né? Sabe E por que que eu te digo assim, isso isso? é uma das coisas assim que eu digo que poderia ser diferente, né? E aí depois Sim. eu falo sobre a religião, né? Que eu entro para uma determinada religião
E aí, é... eu falo também, né, acho que tem um capítulo que fala que o pão que o diabo amassou, né, que é a página 29, que eu conto que foi, assim, uma das piores, um dos piores momentos, assim, e que hoje eu, quando lembro, ainda, né, ainda dói um pouco. Mas, assim, meu livro é isso, né, meu livro é minha história, fala sobre tabus, assim, impostos pela sociedade. Eu falo sobre meu casamento, né, como a gente estava falando antes, que eu fui casado com uma mulher, né, e só disso na casa. Gente, eu não vou contar porque eu quero que vocês leiam meu Tem que livro. ler. Exatamente isso que eu ia falar, tem que ler. Mas, assim, fui casado, me separei, agora estou feliz, me libertei desses tabus, me libertei desses dogmas sociais impostos pela burguesia, pela elite. E é isso, né? No meu livro é bem explícito assim essa linha de tempo, né, que você consegue ver da onde que eu saí e onde que eu estou. E eu vou te dizer bem verdade, hoje eu estou muito bem, graças a Deus. E é isso, lutando para conquistar mais e mais. E vai ser um excelente professor. Pode ter certeza Ah, absoluta que vai fazer com que as tuas crianças, teus alunos, os adolescentes, os adultos, porque, ó, gente, se eu fizesse a previsão certa, tá? Eu sou uma boa médium, tá? Mas assim, eu vejo daqui a uns 5, 6, 7 anos aí o Júnior dando aula aí na faculdade, nos cursos superiores, porque tem muito para trazer para nós, tem muito para nós. E é tão importante quando a gente compartilha. Eu digo assim, eu não gosto de ter muito relação com os meus alunos só de professor-aluno. Eu gosto de compartilhar. Se a gente não tiver essas vivências, você não conhece o teu aluno. Você não conhece quem ele é, o ser humano que ele é. E o mais importante na educação é conhecer o ser humano como ele é, né? exatamente, exatamente. Mas assim, e naquela live, na última live que você fez, assim, que você começou a contar, né, essa história de vida, e eu me identifiquei bastante, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil. Não é Não. fácil você fazer um curso superior numa instituição privada, não é fácil. Você tem que batalhar muito, você tem que ter muito estímulo. E você tem que, principalmente, acreditar em você mesmo, né? Objetivos. É isso que eu quero e é isso que eu vou lutar para conquistar. Porque não é fácil. Eu sempre estudei escola pública, assim, eu até falo, né? Eu sempre estudei em escola pública, não tive uma infância muito. Às vezes até me acho um pouco rigoroso demais, e eu sempre. Meu respaldo é esse, porque eu não tive uma infância muito fácil, né? E às vezes isso é até bom, né? Porque a gente aprende a dar valor àquilo que a gente conquista com o nosso próprio suor. E hoje eu faço faculdade, falo que não é fácil, gente. Não é nem muito, não é fácil, né? Você tem que querer mesmo, você tem que lutar e traçar objetivos a fim de conquistá-los. E é isso que me chamou muita atenção, porque eu não conhecia, apesar da gente ter o quê? Ter uns 2 anos já de professor e aluno, né? Eu não sabia dessa parte, assim, da sua história, e eu achei bem interessante. E é bom a gente compartilhar, porque isso nos Sim, torna referência, né? Nos torna referência. sim. E, Eu e falo, às vezes, é difícil. É difícil. Que nem eu passei por muitos preconceitos. Eu tive preconceito dentro da família, né? Eu tive preconceito dentro da família, por quê? Porque eu não levo o nome de família tradicional. Eu tinha o cabelo crespo, como elas me chamavam, as primas. Eu tenho uma prima que ela fazia muito bullying comigo. Ela me maltratava muito. Então, uma vez eu cheguei na casa dela e eu escutei ela falando: Olha, porque a Lande Carneiro está chegando, a Bastarda está chegando. E assim,
eu acabei alisando os meus cabelos por causa de um trauma de infância, porque era tão forte esse trauma, ouvir, ficar afastado das pessoas, porque as pessoas elas te olhavam diferente por causa do teu cabelo, porque você não tinha a roupa boa que eles tinham de marca, porque você não estudava no bom colégio. Eu estudei em escola pública, depois eu ganhei bolsa de estudos para chegar à escola privada. E na escola privada eu sofri muito bullying. A professora Daniele Barrichello, eu vi que ela está assistindo agora. E foi graças aos meus professores que eu cheguei onde eu tô, porque senão eu teria desistido também. Por isso que o professor ele tem que ter esse olhar diferente. Ele tem que olhar para o aluno dele de uma forma diferente. E aí, Júnior, o que mais que você contempla aí com a gente desse debate? Porque esse debate tá gostoso, né? Vamos falar a verdade. Esse debate tá muito gostoso. A gente tá, vamos dizer assim, mostrando várias coisas que a gente passou, que valem como experiência, que para quem está assistindo, para quem está vendo, está ouvindo a gente, se você tem uma oportunidade, você agarra. Se você está fazendo uma faculdade, não desista. Ah, veio a pandemia, vou desistir de tudo, não sei quem eu sou, vou morrer amanhã. Não, você não pode desistir dos seus sonhos, você não pode desistir da tua vida. Exatamente. É... Putz, esqueci o que eu ia falar. Meu Deus. É isso aí, né? Temos que. Ah, tá, lembrei. Uma outra coisa, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Muito obrigado. Mas, assim, quando vocês forem ler, eu sempre falo para as pessoas, assim, que eu não conheço, assim, que vão ler meu livro. Leiam, mas, assim, antes de ler o meu livro, tenta abrir um pouco a visão, assim, Visão, é, exato. porque até tipo assim, logo quando eu publiquei e conversando com uma colega minha, ela me perguntou, mas você não teve medo assim, de se expor tanto? Porque, gente, se vocês lerem o meu livro, vocês vão ver que realmente eu expus. Tipo assim, eu falei de coisas que estavam dentro de mim, entendeu? Assim, coisas que eu não era que eu conversava com um amigo, com um colega, coisas que eu contava assim. Atrito dentro da minha vida pessoal mesmo. Então, quando você for ler, assim, lê, mas lê com uma outra visão, né? E tenta, é bem legal, gente. Não é porque é o meu livro, não, mas é muito bom. Leiam. Eu, professora Priscila Lee, e eu te digo assim, é tão importante você conhecer a história de alguém e em alguns momentos você parar para refletir sobre a tua história. Por isso que é importante Exatamente. a gente ler e conhecer a história do outro, porque você leva como exemplo o que você tem. E assim, é como você falou, Júnior. Às É vezes a gente isso tem mesmo. tanto em comum, mas Então, você acho não que é isso, conhece né, o outro. prof? Não, acho que já passou de 1 hora de live. Não, a gente falou que era O papo 30 tá muito minutos, bom. povo. A gente falou que era 30, mas foi para 1 hora. E assim, próximos virão. Próximos virão. Com certeza. Com certeza. Então, assim, acho que dá pra gente encerrar, né? Dá, com certeza. Então, Mas assim, assim, gente, Júnior, te agradeço por compartilhar a tua história, porque você foi corajoso, guerreiro. São poucas as pessoas que revelam quem obrigado, né? realmente elas E são. eu, Tá travando? muito obrigado, prof. Com certeza virão outros debates, né? Outras lives. Mas assim, muito obrigado você também por ter compartilhado a sua história na última live que você fez aqui no Instagram. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a nossa live. Caiu, né? Todas as vezes que caiu, vocês voltaram. Muito obrigado, né? Infelizmente, a nossa internet não colaborou muito,
mas acredito que, né, a sementinha foi plantada, né? Com E é certeza. isso, gente. Sejam livres, Eu também se libertem. super agradeço. Super agradeço. Prof, Gratidão. muito obrigado Todo por mundo. tudo. Ah, você sabe, você pode contar sempre comigo, assim como todos os meus alunos, sejam da FATEC, da FIC, da PUC, porque eu sei que eu estou vendo aí alunos da PUC Paraná, estou vendo alunos da FIC Paraná, estou vendo alunos da FATEC. Vocês saibam que vocês podem contar sempre comigo. Eu digo que a gente tem que ser mais que um professor, a gente tem que saber escutar e até muitas vezes você entender o teu aluno. Aí você entende as dificuldades dele, você entende o que ele está passando e o que ele precisa, né? Isso é o mais importante. Exatamente. Gente, beijo no coração. Fique em casa. Perfeito. Quarentena. Quarentena. Ah, e outra coisa, Júnior, antes de finalizar, tá? Posso falar uma coisa? Eu tenho Ah, que dar um recado para alguém. Senão essa pessoa vai ficar brava comigo. Posso? pode. Marta Vicente, eu vou Oi? fazer uma live com você, a Marta. Marta, eu vou fazer uma live com você. Não precisa ficar com ciúmes. Porque a Marta me Tchau. cobrou. A Ela falou Marta? assim pra mim, ô Marta, ela me cobrou. E eu tô vendo que ela tá ali agora online. E ela falou assim: você vai fazer uma live comigo também, né? Falei, vou sim, a Tchelle também. Beijo, gente. Beijo, Júnior. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado. Foi Tchau, tchau. Se cuidem. maravilhoso. Tchau, Amo todos tchau. vocês. Tchau, gente. Até a próxima.